Veja, então havia um processo de transmissão. E isso a gente chama de halachá. Essa palavra halachá, ela vem da palavra que significa caminhar, que é como caminhar, como viver a Torá na prática. Basta alguém tentar seguir a Torá, tentar cumprir a Torá, que vai ver que surge dúvida no dia a dia, né? O 8º dia do menino caiu num sábado. E aí, né? Circuncida ou não circuncida? Espera o 9º para circuncidar ou circuncida no 8º? Eu esqueci de fazer, né, a comida na solenidade bíblica. Eu posso fazer durante, depois? Como é que eu faço? Eu tenho aqui uma pessoa que mora comigo, que é um estrangeiro, que não cumpre Torá, está passando temporada, e ele, né, como é que eu faço com o sanduíche dele na época do Pessah? E por aí vai, um monte de pergunta que a gente vê hoje em dia que existem, né, várias dessas perguntas, e que foram coisas que a corte mosaica, então, transmitia, né, de mão em mão, tá? Bom, isso então a gente chama de jurisprudência, tá? Aí o que aconteceu, pessoal? Evidentemente, o que houve num dado momento... tem uma pergunta do Diego aqui. Shaul, as leis são fixas, os estatutos são preceitos que são criados para resolver alguma demanda que surge. Você está falando da halachá. Os juízos são tomadas de decisão no ato de julgar alguma demanda, correto? Eu estou falando de halachá aqui, tá? Eu não estou falando de mishpatim dentro da Torá, tá? Eu estou falando de halachá, de coisas que foram decididas pelos juízes de Israel, tá? E essas coisas que foram decididas pelos juízes de Israel, elas podem ser modificadas, elas podem ser revistas. Agora, a Torá em si, ela não vai ser revista. A aplicação dela, sim, pode ser revista, tá? Normalmente era pelos juízes de Israel, né? Que é o que a gente chama hoje em dia popularmente de Sanhedrin, né? O apelido Sanhedrin ficou desde o tempo acho que dos romanos, né? Que chamavam de Sinédrion, né? Porque era uma assembleia onde pessoas se sentavam, era um conselho, né? Então eles viram isso e chamavam de Sinédrion. E aí pegou o apelido, tá? Bom, mas então o que acontece? A halachá, ela tinha por objetivo aplicar a Torá e ela poderia ser modificada, né, alterada para poder dar conta das demandas que surgiam. Bom, agora, o que ocorreu? Quando Israel começou a sofrer invasão, né, que na realidade, aliás, um detalhe, né, assim, os seleucidas, eles vieram para Israel, né, vamos dizer assim, eles vieram motivados por briga da liderança religiosa de Israel, né? Os próprios romanos foram convidados pelas autoridades de Israel a virem, não foi algo que Roma resolveu dominar Israel, né? Mas a gente sabe que essa questão começou a trazer problemas de perseguição. E os sábios da antiguidade ficaram com medo de perder a jurisprudência, porque começaram os juízes de Israel a serem perseguidos. Aí, eles, quando olharam, né, tinha poucos juízes e eles pensaram, se a gente não tomar uma providência, todo esse conhecimento de jurisprudência vai se perder. Então, o que aconteceu? Mais ou menos no ano 200 da Era Comum, com o povo já sofrendo, né, a perseguição romana, aí teve a insurgência, né, teve a destruição do templo, a revolta de Bar Korba, um novo exílio, né? Então, mais ou menos nesse pano de fundo, cerca de 200 da Era Comum, surge então a Mishnah, né? A palavra Mishnah significa segunda, né? Vem de Sheni, ou cópia, né? Uma réplica. Então era uma cópia da halachá. Então foi feita por um sábio chamado Yehudá Hanassi.
Então ele pegou, né, Hanassi, porque ele era o Nassi, o líder, né, do Sinédrio, e ele compilou então, e foi a primeira vez que se teve um registro oficial das jurisprudências de Israel. Ah, Shaul, por que os judeus não pensaram nisso antes? Você já viu o tamanho da jurisprudência? É gigante, né? Então, assim, era uma questão prática mesmo, tá? Por isso até que a gente perdeu parte dessas obras, porque é muita coisa. Você já viu o tamanho da Mishnah? É gigante, é muito, muito grande, tá? Então, assim, ficava complicado mesmo de registrar tudo. Era uma questão de recurso. Ninguém tinha, né, o Word naquela época, né, o bloco de notas para anotar, né, era tudo feito com pergaminho, né, escrito em pele de animal ou talhado em pedra. Era difícil de fazer, era pouco resistente, né, e aí vai. Bom, então ele fez a Mishnah, que foi a primeira codificação das deliberações dos juízes de Israel, tá? Só que, o que aconteceu? No final do século II, surgiu uma outra obra chamada Tosefta. A Tosefta foi composta por um sábio chamado Riá e o seu aluno, que era o Roshaiá, no final do século II. O que eles fizeram? Né? Eles olharam para a Mishnah e falaram, está faltando coisa. Tem coisa aqui que precisava estar na Mishnah e que não está. Tem coisa que a Mishnah não dá muito detalhe e que precisa de alguma coisa complementar. Tá? E aí eles fizeram a Tosefta, que é literalmente, né, suplemento. É um suplemento da Mishnah. Tá? Como se fosse uma revisão, né, contendo algumas discussões, algumas explicações, alguns esclarecimentos de fonte, né, de onde veio certas decisões, etc. Tá? E também nessa época surgiu, né, uma outra obra, que é a Baraitá. E a Baraitá já mostra o povo judeu preocupado em não perder o seu conhecimento, não só as suas leis e jurisprudências, mas o seu conhecimento como povo. Então, a Baraitá, ela traz comentários bíblicos, histórias folclóricas, parábolas, etc. Tá? Então, o conjunto da Baraitá, né, o conjunto dessas histórias, etc., comentários, com a Tosefta, formam a Baraitá. Ok? Bom, aí surgiu os Talmudim. Tá? Primeira coisa, não é todo mundo que sabe, mas existem 2 Talmudim, não é um só. Você tem 2. E esses 2 Talmudim, eles se dividem da seguinte maneira. É o Talmud Yerushalmi, o Talmud de Jerusalém, e o Talmud Bavli, o Talmud babilônio, que é o mais famoso dos 2. Tá? O que aconteceu? A Mishnah, se você já leu, né, trechos da Mishnah, ela é bem sucinta. E ela precisava ser sucinta por uma questão de espaço. Né? Uma coisa é você copiar um rolo, outra coisa é você copiar 25. Então, eles tinham essa dificuldade, até de transporte, de armazenamento, etc. Tá? Então, a Mishnah, ela foi feita para ser sucinta. Só que ela acaba nem sempre sendo muito clara. Então, o que aconteceu? Alguns sábios posteriores começaram a compilar os ensinamentos da Mishnah. Então, começaram a trazer novas informações. Olha, isso aqui foi discutido assim, é por causa daquilo, a opinião do fulano é A, a opinião do fulano do Beltrano é B, prevaleceu a C, e por aí vai. E aí, então, eles começaram a compilar esses ensinamentos e comentários. Tá? Então, os comentários são chamados de Guemará. É comum você ver esse termo Guemará no meio judaico, usado até como quase que um sinônimo do Talmud. Tá? Eles falam, na Guemará
Por quê? Porque o Talmud, às vezes, ele traz a Mishnah e traz a Guemará. Quer dizer, traz as leis, a jurisprudência e os comentários depois, tá? Para esclarecer, né? E, então, esses ensinamentos, no hebraico Talmudim, né, foram compilados. Existiram 2 compilações. O Talmud de Jerusalém foi o primeiro deles. Foi feito, né, ele foi organizado por sábios judeus ainda na terra de Israel. Só que boa parte dele se perdeu, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho, tá? Então, o mais famoso, ele está no Talmud Bavli, no Talmud babilônio, tá? E muita gente confunde o Talmud, né? Muita gente acha que o Talmud é o Tanar 2.0, né? É a Bíblia 2, a missão. Não é, tá? Nem o Jerusalém, nem o Babilônio. Também é mito achar que a maior parte da lei judaica vem dessas 2 obras, tá? Os comentários da Guemará, né, dos Talmudim em geral, correspondem apenas a 37 dos 63 tratados da Mishnah. Então, é praticamente metade apenas da Mishnah. Não deu tempo de fazer mais que isso, tá? Então, geralmente, quando aparece o termo o Talmud ou a Guemará num texto, como o Talmud de Jerusalém praticamente se perdeu, tem pouca coisa que sobreviveu dele, então, na maioria das vezes, quando aparece a Guemará fala isso, ou o Talmud diz aquilo, é uma referência ao Talmud babilônio, tá? E, frequentemente, você vai ver a referência assim, ó, B. Sanhedrin 53a, por exemplo, tá? O que significa essa nomenclatura? B é porque é o Talmud babilônio, tá? Se vier M, é Mishnah. Se vier Y, é o Talmud de Jerusalém, o Yerushalmi, tá? Aí vem B, Sanhedrin é o tratado, é o nome. O tratado era a que tipo de lei se referia. Então, o Tratado de Sanhedrin são as leis de funcionamento da corte mosaica, tá? O Tratado de, vamos dizer, Rosh Hashanah é o Tratado das leis, né, da comemoração do Ano Novo, e por aí vai. E 53, né, já é uma espécie de um capítulo, né, é o folho, que quando ele foi compilado, né, já na época de imprensa. E aí pode ser A ou B, né, normalmente. Tá? Então, é assim que funciona essa referência. Tá? E, normalmente, se você não tem nenhuma explicação, só traz assim, o Talmud diz isso, pode ter certeza que é o babilônio. Tá? Por quê? Porque o Talmud de Jerusalém, a maior parte dele se perdeu. A gente tem praticamente só fragmentos dele. Ele foi composto na terra de Israel pelos sábios da região da Galiléia. É engraçado, né? Ele é chamado de Talmud de Jerusalém porque se refere às decisões do Sinédrio em Jerusalém, mas ele foi composto na Galiléia, tá? Entre 350 e 40 da Era Comum, e 400 da Era Comum. Ele é melhor e mais conciso e mais objetivo do que o babilônio. Assim, melhor no sentido de você encontrar jurisprudência. Você vai entender por que daqui a pouquinho, tá? E ele se foca quase que exclusivamente nos comentários sobre como praticar a Torá, né? Nos comentários da Halachá. Só que, como eu falei, a maior parte dele se perdeu. E aí vem o Talmud Bavli. E aí vocês vão entender por que o Talmud Bavli é um balaio de gato. Tá? Ele foi composto pela Academia de Surá, na Babilônia, pelos alunos dos sábios judeus que haviam se exilado na Babilônia, e ele foi composto cerca de 500 da Era Comum, e contém essencialmente as discussões e esclarecimentos dos sábios daquela região acerca da Mishnah, também utilizando como fonte a Baraitá. Tá? Mas o que aconteceu? Por que ele é uma obra muito diferente das outras? O Talmud Bavli ele foi composto numa época de grande perseguição, em que o imperador romano Teodósio II proibiu a semichá, a ordenação mosaica, tá? Porque esses juízes eles eram
esses juízes de Israel, eles passavam, né, a autoridade pela imposição de mãos, de geração em geração eles passavam essa autoridade, tá? Que era recebida desde os tempos de Moisés. E o último sinédrio de que se tem notícia é do século V, tá? Do final do século V. Então, houve muita perseguição aos sábios e se perdeu essa ordenação, né? O povo judeu chamava os seus sábios, né, de rabi, né, por exemplo, né? Por que rabi? Né? Rabi é uma maneira você se referir a uma pessoa exaltada, um dignatário. Seria como falar dignatário, né? E Rabban eles usavam, né, que Rabi é meu dignatário, né, minha excelência. Rabban é nossa excelência, nosso dignatário, né? Já era para aqueles rabinos mais famosos que já tinha uma segunda geração de discípulos, né? Mas isso se perdeu, tanto é que não existe hoje rabino de verdade, tá? O que se chama, né, no meio Ashkenazi, começou-se a se chamar pessoas que conhecem muito da Torá ou que fizeram um sistema de ensino formalizado de rabinos, né? Mas na verdade não existem. Por quê? Porque acabou desde o século V, tá? Por isso que, na verdade, os sefaraditas e os mizrahim, né? Os sefaradim e os mizrahim, os judeus hispano-portugueses e os judeus do norte da África, do Oriente Médio, não costumam chamar, ou pelo menos não costumavam, né? Porque agora estão pegando a mania dos Ashkenazim, mas não costumavam chamar de rabino, chamava de rahab, né? De sábio, né? Rahab no hebraico é sábio, o sábio fulano, né? Para não, vamos dizer assim, para não entender, não dar a entender que a pessoa realmente tem uma semihá sem ter semihá, que essa semihá que a gente tem hoje em dia não vale de nada, né? Essa ordenação, tá? Eu vou chegar lá, Calácia, eu vou chegar lá. Agora, então, pessoal, o que aconteceu? Imagina o seguinte, você está sendo perseguido, tá? E matam todos os seus professores, matam os principais juízes, quando não matam, prendem e sobra só os alunos. Eles ficaram desesperados. E eles ficaram desesperados, né, porque, né, como eu escrevi aqui, né, eles mataram, inclusive o último presidente do Sinédrio, né, que foi Gamliel VI, né, ele foi morto pelo Império Romano, e o Império Romano proibiu construírem novas sinagogas e exilou os líderes judeus, tá? E aí o que aconteceu? Os acadêmicos de Surá, que eram alunos dessa turma que tinha sido expulsa, perseguida e morta, eles ficaram apavorados, achando que eles iam perder tudo. Não é que eles iam perder a halachá, eles iam perder toda a sabedoria do povo judeu. Então eles achavam que eles iam perder os conhecimentos de matemática, de astronomia, de medicina, conhecimentos históricos, parábolas, folclores, etc, etc. Tá? E até as discussões entre os sábios sobre a halachá. Por quê? Porque a discussão poderia ajudar uma pessoa no futuro, né, um sinédrio futuro, a entender por que uma decisão foi tomada. Tá? E aí eles passaram a escrever tudo. Eles enfiaram tudo dentro do Talmud Bavli. Né? Então o Talmud Bavli, ele não tem só a halachá. Ele tem também sermão, ele tem lenda folclórica, crendice popular, às vezes até contra a Torá, opiniões pessoais, conselho de casamento, discussões sobre astronomia, física e medicina. Então, o Talmud ele é uma enciclopédia, pessoal. Tá? Então, assim, o Talmud, para efeito de autoridade para o povo judeu, o Talmud ele só tem autoridade, vamos dizer assim, no sentido de que ele divulga a halachá. Né? Então, assim, a halachá
Você tem dentro do Talmud a halachá misturada ali, mas você tem muita coisa que não é. Você tem as discussões dos sábios, você tem, como eu disse, né, aqueles conselhos todos, né, etc. E aí as pessoas não entendem, né? E para piorar, o Talmud ele foi escrito num idioma que foi extinto, que é o aramaico babilônio, tá? Então foi extinto esse aramaico. Hoje, as traduções que a gente tem do Talmud não são perfeitas, estão muito longe de serem perfeitas, porque elas foram feitas por pessoas que não falam o idioma, tá? Que conhecem o aramaico, etc., mas que não falam porque é um idioma morto, é um idioma que você não tem registro dele, que não seja o próprio Talmud. Tá? Bom, e aí vocês devem já ter visto muita gente que critica o povo judeu falando, no Talmud tem isso. Já viram isso? O Talmud fala esse absurdo aqui. Bom, muitas vezes é intriga, né? Porque muitas vezes é o Talmud citando uma opinião divergente, ou é o Talmud citando um caso que não tem nada a ver com a halachá, né? Ou até fazendo uma citação para refutar e por aí vai. Tá? Essas besteiras. Né? Dizer que Talmud defende pedofilia é ridículo. Né? E também tem que entender que na cultura da época as pessoas se casavam muito mais cedo. Eu falei disso hoje em dia. Né? Assim, uma menina com 14 anos estava casada. Né? E aí, é pedofilia? Né? E quando você olha para sua bisavó, provavelmente a sua bisavó não casou com 20, casou com 16, 18. E aí é pedofilia? Tem a ver com a cultura da época. Tá? Então não tem, vamos dizer assim, não tem nada disso. E o Talmud ele é uma enciclopédia, ele tem coisa lá que é besteira. O filho do Maimônides falou isso. Tá? Para não acharem que é o Shaul que está falando isso, o filho do Maimônides falou. Ele falou, nós não somos obrigados a seguir tudo que os sábios do Talmud falaram. Nós só temos que ver o que é a lei. Agora, outras coisas, eles preservaram o conhecimento, né, de astronomia, de física, etc. Mas, depois disso, surgiram conhecimentos mais avançados. E não há nenhum problema nisso. Tá? Então, essa, pessoal, é a literatura, entre aspas, oficial judaica. Tá? É o Tanar mais a halachá. Tá? Então, a halachá é compilada, né, vamos dizer assim, até a época do Talmud Bavli. Tá? Então, a gente poderia falar isso. Tá? O que é essencial no judaísmo? Né? Então, você vai ter o Tanar, tá? E a halachá, tal qual codificada, né? Não, vamos dizer codificada não, vamos falar tal qual recebida do Sanhedrin, né? Da corte mosaica, tá? Isso é o que é oficial. O resto não é parábola, metáfora, comentário, nada disso é oficial, tá? Bom, agora vamos falar de uma terceira coisa aqui, que são os códigos legais. Tá? O que são esses códigos legais? Bom, a Mishnah e a Guemará são enormes, complexos e feitos num idioma aramaico antigo. Tá? E as pessoas tinham muita dificuldade de estudar isso. É dificílimo. Tá? Até para uma pessoa mais esclarecida, às vezes, estudar o Talmud não é fácil. É tarefa bem difícil. Tá? E aí um rabino, né? Rabino entre aspas, né, pessoal? Não era mais rabino, um sábio, né? Assim, chamado, não é chamado Isaac ben Jacó al-Fassi HaKohen, ou Rif, ele é muito conhecido como, né, pelo nome, né, de Rif. O que ele fez? Ele pegou toda essa literatura, a Mishnah, a Guemará, né, a Tosefta, né, etc. Ele pegou tudo isso
E ele falou, bom, o povo vai ficar doido se tiver que estudar isso. Então, vamos extrair disso só o que interessa. Né? Então, ao invés de ter 40 páginas, né, verificando se o ornitorrinco é kasher, um exemplo absurdo, ele colocou só a decisão. Ornitorrinco não é kasher, entendeu? Então, ele fez isso para tudo, para tudo. Então, ele criou uma lista, né, vamos dizer assim, do que representa cada mandamento, como é que põe na prática cada mandamento, de uma maneira bem sintética, né, de uma maneira bem simples para o povão. Tá? E essa obra ela ficou conhecida como Sefer HaHalachot, livro das jurisprudências, tá? Ou Talmud Katan, pequeno Talmud. Tá? Então, Urif ele foi o pioneiro. Na verdade, o Yehudah Hanassi, lá quando ele fez a Mishnah, ele quis um pouco fazer isso, mas ainda estava num nível muito acadêmico, né? Num nível pouco acessível para o povão. Vamos dizer assim, a Mishnah foi um documento que ele fez para deixar na mão dos juízes de Israel. Não era para o povão. Já Urif, não, ele escreveu para o povão. Tá? E inaugurou uma nova era, né, na literatura sagrada judaica. E o ápice, o auge dessa era, aconteceu já no século XII da Era Comum, com Maimônides, também chamado de Rambam, né, Rabi Moshe ben Maimon. Ele também não era rabino de fato, tá? Ele não tinha essa semichá. Fez um trabalho vastíssimo de pesquisar todas as fontes da literatura judaica para compilar um compêndio da halachá. Ele pegou o que Urif fez, tá? Mas Urif não fez de tudo, não compilou tudo. O Maimônides foi muito além. Tá? Então, qual era o objetivo do Maimônides? Era de que uma pessoa que conhecesse a Torá escrita e também essa obra, a Mishneh Torá, não precisaria de nenhum outro livro até que Israel voltasse a ter um sinédrio. Tá? Então, essa obra é conhecida como Mishneh Torá. Né? Mishneh Torá, literalmente, é repetição da Torá, que é um termo bíblico. Né? Tá lá em Deuteronômio 17:18, quando diz que o povo deveria fazer uma cópia da Torá, né? Escrever, né? Uma cópia da Torá. Então, o termo é Mishneh Torá, que é repetição ou cópia, né? No sentido de copiar da Torá. Tá? E essa obra é a mais importante, mais fundamental de se conhecer. Tá? Se você conhece a Mishneh Torá e a Torá escrita, você tem condições de praticar 100% do judaísmo tradicional. E aí eu coloquei o seguinte: embora outros compêndios de halachá tenham aparecido posteriormente, nenhum outro se ocupou integral e exclusivamente de toda a halachá. Nem tampouco tinha as fontes que Rambam, que Maimônides tinha à sua disposição. É, portanto, a melhor fonte para se aprender halachá, embora não seja a única. Tá? Então, assim, o Maimônides às vezes cita leis que a gente não encontra no Talmud. Só que o Maimônides ele teve acesso a cópias do Talmud de várias comunidades e ele compilou na Mishneh Torá. Então, muita gente supõe que essas decisões, né, que aparecem na Mishneh Torá, elas foram registradas, mas se perderam ao longo do tempo. Né? E por que isso? Porque o Maimônides era muito cuidadoso. Quando era o achismo dele, né, essa opinião dele, ele falava: isso aqui é minha opinião, me parece isso. Ou o grupo tal tem esse costume. Ele diferenciava muito bem o que era lei e o que era costume. Tá? Agora, o que ocorre? O Maimônides ele fez uma compilação de tudo que tem na lei judaica, tá? Só que a Mishneh Torá ela ainda tem um probleminha que, assim, apesar dela ser muito mais sucinta, por exemplo, do que o Talmud, ela ainda é muito extensa. E a maior parte vamos dizer assim, das leis da Torá se referem à terra de Israel. Você tem muito poucos mandamentos fora da terra de Israel, né?
Então, alguns sábios que vieram depois, eles resolveram fazer uma coisa mais enxugada ainda e compilar halachá só para a diáspora. Tá? Então, assim, a Mishneh Torah eu gosto muito e eu acho que é muito importante de aprender, porque além dela ser um dos textos com linguagem mais acessível, o Maimônides não mistura costume com lei, coisa que é feita em alguns outros, e também o dia que você tiver uma restauração do Sinédrio, né, do Sanhedrin em Israel, etc., o único lugar que tem todas as informações do que vai ser necessário, etc., é na Mishneh Torah. Tá? Então, quem tem a Mishneh Torah não precisa de mais nada, né, além do próprio Tanakh, né, da própria Bíblia hebraica. Mas nós tivemos também outras obras. Né? O Arba'a Turim, né, também conhecido como Tur, foi compilado por um rabino chamado Jacob Ben Asher, já no século XIV, tá? Maimônides, século XII. E qual era o objetivo dele? Ele olhou para isto aqui que o Rif tinha feito, tá? E falou, não, o que o Rif fez é melhor do que o Maimônides fez, porque o Maimônides fez ainda uma coisa muito acadêmica, e a gente precisa de uma coisa mais voltada para o cotidiano, sem entrar nas leis de Israel, etc. Tá? Então, a ideia dele era pegar o Sefer HaHalachot e expandir o Sefer HaHalachot, tá? O trabalho do Rif. Só que esse Rabino Ben Asher, ele também trouxe opiniões da tradição Ashkenazi. Só que a tradição Ashkenazi ela se desviou muito do judaísmo original, por duas razões. Primeiro, porque durante muito tempo a boa parte do leste europeu estava nas mãos dos caraítas, que são, né, um segmento judaico que adota só a lei escrita. Né? Eles têm uma lei oral própria deles, né? Mas não aceitam a lei oral dos sábios de Israel. Bom, então, só que os caraítas, o que acontecia com eles? Os caraítas, eles não conheciam muito bem a halachá, né, judaica tradicional, né? Eles não tinham esse hábito. Além disso, as línguas do leste europeu são muito mais diferentes do hebraico, do árabe, né, do aramaico, do que as línguas dos judeus do Oriente Médio, ou mesmo da própria Península Ibérica, que sofreu dominação árabe, etc. Tá? Então, os Sefaradim e os Mizrahim, eles tinham um judaísmo mais original e mais conhecimento. Né? Não, o judaísmo no leste europeu acabou sofrendo muita influência também do cristianismo. Né? Mas, para fazer média, né, vamos dizer assim, o Jacob Ben Asher ele também colocou opiniões opostas à de Maimônides e a partir da tradição Ashkenazi. Tá? E ele fez... Não, Hélio, Maimônides é muito anterior, né? Muito anterior a isso, tá? Então, assim, ele fez essa obra, ele dividiu em 4 capítulos ou 4 volumes, né? E no hebraico, então, seria, né? Arba'a, né? Vem daí o nome, tá? Então, né? Arba'a Turim, né, que seriam as 4 seções desse código. Tá? Bom, então isso foi no século XIV. Né? A Mishneh Torah é do século XII. Tá? Então, aqui já 2 séculos depois. No século XVI, um rabino chamado, né, quer dizer, rabino de novo, entre aspas, né, chamado Yosef Karo, né, que era também um sefaradi, ele pegou essa obra aqui do Jacob Ben Asher e começou a escrever um comentário dessa obra. Né, comentar, porque essas obras de halachá são sucintas. Né, e aí esse comentário dele ficou conhecido como Beth Yosef, né, Yosef, que era casa de José, né, que ele chamava José.
Bom, só que aí esse comentário dele começou a ficar grande, né, a ter muita coisa, e ele acabou usando como base para fazer uma coisa que ficou conhecida como Shulchan Aruch, que é a mesa posta, né? Literalmente. Tá? Shulchan é mesa, Aruch, né? Posta, preparada. Tá? E ele pegou, então, o que Uri fez, o que o Maimônides fez, o que o Jacob Ben Asher fez, mas ele colocou também opiniões da tradição cabalista mística, que começava já a ganhar, né, que já tinha ganho muita força, tá? Através aí do Zohar e de outras obras que a gente vai também falar na próxima aula, tá? E o Shulchan Aruch, ele viria então a se tornar o compêndio de halachá mais importante no sentido de popularidade da atualidade, tá? Não só ele, como obras derivadas dele. Tá? Então, vários grupos judaicos derivaram os seus códigos a partir do Shulchan Aruch. E a gente vai falar disso na próxima aula. Tá? Mas, Shaul, por que eu prefiro a Mishneh Torah? Porque o Shulchan Aruch não diferencia costume de lei muito bem. Principalmente costume cabalístico, místico, esotérico. E aí o que acontece? Muita coisa virou lei por causa do Shulchan Aruch e não era lei antes. Tá? O Maimônides, nesse aspecto, além dele não trazer, né, aquele sincretismo místico dos cristãos do leste europeu que acabou, né, permeando o judaísmo, além disso, ele separa bem. Tem horas que ele dá a opinião dele, tem horas que ele dá costume. Por exemplo, né, no material lá de Pessah tem o Halel, né, que eu coloquei, que são os salmos recitados, né, na ocasião das festividades. E o Maimônides, quando ele está falando do Halel, ele fala, olha, o costume dos sábios era fazer isso, né? A lei diz isso, e o costume dos sábios era fazer assim, 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 assim. Então ele diferencia muito bem o que era a lei do que é costume. E é o que mais faz isso. Na minha opinião, né, nesse caso, então, é o melhor. Tem gente que tem outras opiniões, né? O Maimônides ficou muito famoso no meio iemenita, porque ele ajudou os iemenitas, a comunidade iemenita, num momento difícil. Eles ficaram muito gratos e começaram a seguir o Maimônides. E também na comunidade dos hispano-portugueses, de onde o Maimônides surgiu, né? Então, pessoal, a gente fez aqui, então, agora, né, chegamos ao final desta aula, onde nós vimos os principais elementos da literatura judaica, né? Então, a gente ainda vai falar de mais coisa, tá? Na semana que vem, vamos falar de outros códices que surgiram a partir do Shulchan Aruch. Vamos explicar, vamos falar de Sidur, qual é a função do Sidur, etc, etc, como se divide. Vamos falar também sobre comentários, né? Vamos falar sobre os principais comentários, o comentário de Rashi, de Ibn Ezra, o Zohar, e por aí vai. E aí vocês vão poder, pelo menos, ter um panorama geral disso, tá? Olha, Jacó, eu não tenho essa visão que ele tem, tá? Mas que ele procurou conciliar, ele procurou agradar os Ashkenazim e fazer uma coisa única que todo mundo seguisse, isso é verdade. Ele tentou agradar. Mas eu não acho que foi isso que motivou ele, entende? Ele começou escrevendo um comentário do Arba'at Urim. Então, ele não começou com o objetivo de fazer um códice. Na hora que ele faz o Shulchan Aruch, ele realmente procurou levar em conta e vamos dizer assim, e agradar as lideranças ashkenazitas. Isso é fato, ele realmente fez isso, tá? Mas eu
eu não diria que ele compilou o Shulchan Aruch com esse propósito. Eu acho que aí eu divirjo um pouco no entendimento. Não necessariamente ele está errado ou eu estou errado, são maneiras de ver, né? Só o único que poderia dizer isso seria o próprio, né? Yosef Karo, que já não está conosco há uns 4 séculos, né? 4, 5 séculos. Né? Então, o que ele fez realmente com o Shulchan Aruch foi tentar unificar. Ele realmente tentou unificar, né, os judeus sefaraditas, ashkenazitas, ter um código para todo mundo. Só que, na verdade, a Mishneh Torah já tinha sido uma tentativa do Maimônides de fazer isso também. Né? Mas eu acho que ele não começou por aí. Eu acho que ele começou com os comentários e acabou enveredando por isso daí. Mas isso não muda muita coisa, não é muito diferente da opinião do Raham. Né? E, na dúvida, sigam o Raham. Né? Porque eu não sou ninguém, né? nem desejo ser. Né? Mas apenas estou aqui tentando ajudar um pouco, né? Para que a gente possa, pelo menos, ter uma boa visão aí da literatura judaica. Tá bom? Pessoal, então continua semana que vem na parte 2 desta aula.